Boa noite. O Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está começando. Um novo relatório divulgado no fim de agosto pela Organização Meteorológica Mundial destacou que a região do Pacífico pode sofrer uma ação devastadora em razão das mudanças climáticas, em especial a elevação do nível do mar. Um problema que também irá afetar o Oceano Atlântico, que pode trazer enormes prejuízos, inclusive em instalações portuárias. Wagner Menezes é professor da Faculdade de Direito da USP. Ele foi consultor jurídico da ONU e realizou pesquisa e estágio junto ao Tribunal Internacional do Direito do Mar, em Hamburgo, na Alemanha, sobre eventos climáticos no Pacífico em 2023. Recentemente, ele publicou um artigo alertando para a necessidade de se repensar estruturas costeiras em razão do aumento no nível do mar. O problema ele já é um fato, ou seja, isso é comprovado cientificamente. O oceano, no Pacífico especificamente, né, foi elevado a 15 centímetros. Já existe um debate na Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas como vai acontecer isso. Para ter uma ideia, Alex, da dimensão do problema, existem pequenos estados insulares que vão perder seu território. Pela primeira vez na história, nós podemos ter estados sem território, que é um dos elementos fundamentais da concepção de Estado. Então, esse problema ele já é uma realidade. Um problema que precisa ser encarado com senso de urgência nos portos pelo mundo. Na realidade, essa é uma constatação global, mas um debate ainda que não foi percebido pelas autoridades locais. E quando nós falamos de autoridades, eu estou dizendo de autoridades governamentais, de autoridades portuárias. O dado da elevação de 15 centímetros do nível do mar recente, o que aconteceu com a continuidade do derretimento das calotas polares por conta da acidificação do oceano, leva justamente a impactos naturais, especificamente no campo da disponibilização da estrutura portuária. É claro que cada espaço marítimo, cada espaço de instalação portuária tem uma realidade. O que nós recomendamos especificamente nesse artigo é que se abram discussões frente a esse debate sobre a elevação do nível do mar, especificamente a partir dos impactos no Oceano Atlântico e na costa brasileira. Se nós pudermos identificar esses impactos de maneira concreta, a partir justamente de alguns estudos científicos que já indicam, né, a perda de território, a degradação da costa, nós precisamos, obviamente, estabelecer mecanismos de discussão, mecanismos preventivos, não só para novas construções, mas para adaptação das construções existentes, das construções, instalações portuárias, e também para verificação dos elementos referenciais, estabelecimento das cartas náuticas, dos limites estabelecidos nesses espaços. Segundo o professor, não basta que as empresas portuárias atuem sozinhas neste cenário. A concepção que se desenvolve no campo das relações internacionais e da Unesco é de uma perspectiva de tudo que nós fazemos no mar impacta no continente e tudo que acontece no continente impacta no mar. A Unesco chama isso de Ocean Literacy, ou seja, cultura oceânica, educação para o mar. Essa concepção integrada, holística do mar e do continente. Então, por exemplo, a elevação do nível do mar ela está acontecendo justamente com o processo de acidificação do oceano que é causado pela poluição dos espaços marítimos. E isso leva ao derretimento das calotas polares. Existe um problema sistêmico. Isso vai representar um processo de formação diferente de chuvas, de acúmulo de chuvas, de tempestades, de intensidade de tempestades. O que eu estou querendo dizer com isso, Alex, é que é claro que é positivo todo tipo de ação de descarbonização, mas é fundamental que as autoridades abram uma discussão sobre os impactos concretos da elevação, por exemplo, de 10, de 15, 20 centímetros dos oceanos e a influência das correntes, a influência do mar
nesse aspecto. Para além disso, as autoridades que atuam especificamente no continente precisam também ter a percepção de que os problemas da costa brasileira estão interligados, existe uma correlação entre isso. Por exemplo, na costa da Paraíba, da perda de toda a área ali do Tambaú, quer dizer, aquele hotel que existia ali, o Tambaú, ele vai ser encoberto, né? São 10, 15 centímetros e outras instalações portuárias também. Então, é importantíssimo que se abra essa discussão, mas que sejam adotadas medidas. Por exemplo, alguns portos ao redor do mundo têm adotado não só um paradigma de descarbonização, mas têm adotado também medidas emergenciais como implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, não só com a ideia de descarbonização, mas também com a ideia de se atender toda essa questão de forma integrada, inclusive visualizando a construção de estruturas resilientes para suportar justamente os problemas advindos dos impactos da elevação do mar, e não só isso, os problemas climáticos como um todo, né? Veja em Santos recentemente que Santos tem um problema de cobertura de fumaça nos últimos dias. Quer dizer, isso é um problema apenas derivado do mar? Não, é um problema da terra que atinge os portos. Mas os portos precisam abrir uma discussão como uma forma de pressionar as autoridades para que esse tipo de coisa não tenha impacto ou que nós possamos criar uma cultura de desenvolvimento de medidas como essa. E finaliza deixando um recado para as autoridades. Se eu estivesse nesse papel hoje de tomada de decisões, eu criaria um grupo de estudos, um grupo de discussão, reunindo as autoridades de um determinado porto ou reunindo autoridades de diferentes portos para iniciar estudos sobre a repercussão da elevação do nível do mar no setor portuário. Ou seja, fazer uma análise de risco, de potencial risco e impacto no campo dessas estruturas. Isso é fundamental. Esse debate ele tem que começar já. E a Autoridade Portuária de Santos aguarda a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do projeto que ratifica a parceria entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal para a construção do túnel Santos-Guarujá. O projeto, uma vez aprovado, permitirá o aporte pelo governo federal de 50% dos recursos para a obra. O investimento estimado é de 6 bilhões de reais. Esta aprovação na Assembleia, como também a realização das audiências públicas e a concessão das licenças ambientais, são essenciais para o andamento do cronograma do túnel, feito pela autoridade portuária, que resultará no começo do ano que vem na publicação pelo governo federal e pela APS do edital para a construção do túnel. Os próximos passos, como previsto no acordo de cooperação técnica entre Estado e União, são as audiências públicas e a expedição da licença. As audiências dos aspectos ambientais do túnel serão nos dias 9 de outubro, às 5 da tarde, no Teatro Guarani, em Santos, e no dia 10 de outubro, também às 5 da tarde, no Teatro Procópio Ferreira, em Guarujá. Após as audiências, a expectativa é a expedição da licença ambiental no mês de novembro. Já no mês de março de 2025, deve acontecer a publicação do edital pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O cronograma prevê a realização de licitação em julho, de forma que as obras possam ter início no segundo semestre do ano que vem. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.